Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, ao meu canal. Espero que esse meu testemunho possa contribuir para a sua fé cristã, para você que quer se alicerçar nos caminhos de Deus. Espero que essa mensagem possa invadir a sua alma e que você possa também compartilhar com alguém que está próximo de alguns detalhes ao qual eu vou mencionar por aqui. Bom, como todos já sabem, meu nome é Bruno, eu resido na zona norte de São Paulo. Atualmente sou casado, tenho uma filha, uma família maravilhosa, mas para chegar até aqui eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, passei por grandes desafios ao qual o mundo ele nos coloca, mas nós, como estamos totalmente vendados, não conseguimos enxergar. Bom, eu vim de um lar ao qual meus pais não são cristãos. O meu pai, ele bebia muito. Meus pais, eles compraram um bar. Eu tinha a idade de 9 anos de idade quando eles compraram esse bar. E acredito que foi aí o declínio da minha família. Por quê? Porque ao comprar esse bar, a minha mãe e o meu pai, eles se dedicavam muito, muito mesmo. A minha mãe, eu lembro que ela acordava cedo, aos finais de semana, ia ao mercado, fazia compras para fazer comidas, petiscos e entre outras coisas para esse bar. Bom, o lucro era um lucro muito relevante. Nós, como pobres, tínhamos de tudo, não faltava nada, não faltava alimento, não faltava nada. Porém, em contrapartida, não faltava alimento, não faltava vestimenta, mas faltava algo muito precioso, que era a paz. Meu lar não tinha paz. A minha mãe não gostava que meu pai bebia. Meu pai, ele bebia muito. Eles chegavam em casa, brigavam. A idade foi avançando. Eu lembro que com a idade de 15 anos de idade, às vezes meus amigos me convidavam para sair, eu já não queria sair por conta que eu tinha medo de sair e o que ia acontecer em casa. Chegou um ponto de um dia, o meu pai, ele tinha bebido muito e nesse dia, ao qual ele bebeu muito, ele falou para minha mãe que ia bater nela, etc. E isso nunca tinha acontecido. Eu me lembro que nós morávamos na casa, que era uma casa de família. A minha casa ficava nos fundos, a casa da frente era a casa da minha avó. E nisso, ele pegou uma cadeira. Aí eu tirei a cadeira da mão dele. Depois ele levantou a mão. Quando ele levantou a mão, o meu instinto foi muito rápido. Eu não bati nele. Eu só coloquei a mão no peito e afastei. Falei, não faça isso. E como ele estava muito embriagado, o pouco que eu falei para ele não fazer isso, para ele se apartar, ele saiu arrastando as máquinas de lavar. Nisso ele caiu no chão, assustado, com os olhos totalmente abertos, espantado. Logo a minha avó saiu, perguntando o que estava acontecendo. Eu falei. Ela não gostava que ele bebia também, chamou a atenção dele, enfim. Mas era diariamente problema com álcool, as brigas em casa. Chegava ao ponto da minha mãe quebrar as coisas de raiva no momento ali que eles estavam brigando. E ela não aguentava mais e saía empurrando todas as coisas. Ela carregava algo com ela porque
ela mencionava que meu pai o traía e uma certa feita chegou a trair com pessoas conhecidas, enfim. Então foi nesse lar que eu fui crescendo e com a cabeça totalmente, às vezes, revoltada. Eu me lembro que com 14 anos de idade, eu ia para o centro da cidade com os amigos, e aí eu comecei a ouvir rap, gostava muito de rap, e aí eu comecei a ouvir rap, logo comecei a fazer tags, grafites, e do grafite eu fui para pichação. E eu me lembro que com 15 anos de idade, eu saí num feriado para pichar durante o dia. E eu com os meus amigos, nós tínhamos ah, a, a, a destreza de passar na casa de pessoas, pedir coisas para comer. Porque nós ficávamos o dia inteiro, às vezes, na rua, e eu mentia para minha mãe, falava que estava na casa de um amigo, jogando videogame, algo do tipo, e não estava. E eu me lembro que com 15 anos de idade, eu saí com esses amigos para poder pichar. E quando eu saí para poder pichar, eu vi uma passarela, etc. Nós subimos numa passarela. E de ponta cabeça, fazendo pichação, pronto para cair, o colega segurando assim na cintura para baixo, e a gente de ponta cabeça, um perigo só. E com isso, nós vimos um carro da GCM, né? E a GCM parou de um lado direito, que é a Guarda Civil Metropolitana. Eles pararam do lado direito e começaram a subir a passarela. Nisso nós interrompemos ali a pichação. Com isso, do outro lado começou a vir outros GCMs. E geralmente quando eles pegam alguém pichando ou algo do tipo, eles pintam, eles literalmente, na linguagem aí das pessoas, eles zoam, né? E com isso, nós jogamos as tintas lá para baixo, tinha um gramado, jogamos as tintas. Nisso eles nos pegaram, nos levaram por uma delegacia de polícia, ao qual nós chegamos nessa delegacia às 2 horas da tarde. Chegamos à delegacia às 2 horas da tarde e fomos sair da delegacia, era quase 6 horas da tarde. Eu me lembro que nesse dia minha mãe tinha ido visitar o meu tio. Ele estava internado. Eu me emociono. Acredito que esse vídeo vai ser assim, porque eu me arrependo muito das coisas que eu fiz lá atrás. E isso minha mãe visitando meu tio, ao qual a criou. Minha mãe teve uma infância também muito difícil, foi abandonada pela mãe, com 6 anos de idade, morou na casa de tios e tias, quase foi abusada por um tio, enfim. E esse tio que ela foi visitar foi um tio que a criou. E eu fazendo essa besteira de pichar, eu lembro que minha mãe estava no hospital, meu pai estava no bar, o bar estava cheio, e ele largou tudo lá nesse dia e foi me buscar. Eu tenho hoje 33 anos de idade. Meu pai nunca me bateu. E nesse dia, foi o dia que ele deu um tapa bem de mão aberta, bem no meio da minha face. Da minha face. Acredito que foi a maior vergonha. Nós ficamos presos lá e era um curralzinho, uma salinha bem pequena. Nós entramos, nós estávamos em 4 meninos, 15 anos de idade. Entramos lá,
Quando você entra, eles fazem você tirar a roupa. Nós tiramos a roupa. Eles fazem você abaixar 3 vezes de frente, 3 vezes de costas para ver se não tem nada. Eu lembro que eu tava com, na época, um tênis, um header, e ele não tinha cadarço. Mas eu tinha um cadarço na bermuda. Fizeram eu tirar o cadarço da bermuda. Uns meus amigos que estavam com tênis fizeram eu tirar o cadarço do tênis. Eles têm medo que, no desespero ali, você se enforque, faça algo do tipo. Enfim, ali ficamos, nesse período. Logo os pais começaram a chegar para nos buscar. Nos pegaram, etc. Meu pai totalmente com um desgosto profundo por buscar um filho numa delegacia. Logo após isso, eu me lembro que eu tive que pagar serviço comunitário. Prestei serviço comunitário por 5 meses. Nós chegamos a ir na vara da infância com os nossos pais. Chegando lá, o promotor olhou para nós e falou até para os nossos pais: bom, só de olhar para eles dá para ver que não são meninos do mal, mas caíram nessa bobagem e agora eles vão ter que pagar por isso. E ali foi decretado para que nós pudéssemos pagar com o serviço comunitário. Aí cada um foi destinado para um campo. Eu me lembro que eu fui destinado para uma subprefeitura do bairro bem próximo. Era todas as segundas-feiras. E eu saía do colégio a meio-dia, tinha que entrar lá a 1 hora da tarde. Só que era um percurso de mais ou menos aí uns 30 minutos da minha casa, 25 minutos andando. E eu me lembro que minha mãe nunca deixou eu desamparado em nada. E para eu aprender a lição, eu saía da escola, às segundas-feiras, eu saía da escola correndo, ia para casa, eu comia algo muito rápido e ia para subprefeitura. Bom, eu moro num condomínio, acredito que o condomínio acima esteja em obra, você vai ouvir algum barulho de furadeira, mas eu não vou interromper esse vídeo. Quero seguir e fluir, porque o Espírito Santo de Deus me inspirou e eu acredito que isso é para alcançar vidas. Bom, para não perder o raciocínio, estava indo às segunda-feiras, como mencionei, à subprefeitura, e lá eu fazia um serviço como se fosse de um mensageiro. Levava documentos em alguns escritórios, enfim. Todas as segundas-feiras eu tinha que estar lá. Só que o cuidado de Deus eu vejo que ele se iniciou lá. Eu jamais pensava em estudar, nunca passava pela minha cabeça fazer faculdade, nada disso. E quando eu cheguei lá, eu fui acompanhado por uma assistente social e uma psicóloga. Todas as segundas-feiras que eu chegava, elas estavam lá. Essa psicóloga e essa assistente social. Elas sentavam comigo, me orientavam, falavam que eu tinha que estudar, passavam mensagens maravilhosas que iam trabalhando ao meu coração ali. Bom, com isso, eu me lembro que quando eu fiz 15 anos de idade, tudo, passei por esse período de cumprir aí nessa subprefeitura, esse serviço comunitário. A minha mãe, meu pai, como tinha um bar, como eu mencionei, eu me lembro que tinham pessoas lá que iam para um estádio de futebol. Não quero falar o time, a torcida, porque
Eu quero adentrar agora sobre esse período que eu vivi na torcida organizada, que foi um período também que Deus me livrou de muitas coisas. A pichação em si, quantas vezes nós já chegamos a correr de polícia, na pichação subindo em murais, sendo expulso pelos donos das casas, pichando muros. As pessoas iam lá, pintavam aquele muro lindo, e nós íamos lá e estragava tudo. E com isso, eu não só na pichação, nesse inteirinho eu comecei a ir atrás de balão. Uma certa feita, indo atrás de balão, nós entramos em uma fazenda muito grande. Quem já foi aí atrás de balão, já soltou balão, começou essa outra paixão minha. E aí era só as paixões que não prestavam. Era pichação, era fazer tags, era fazer balão, ir atrás de balão. Com 15 anos eu comecei a trabalhar em fábricas de fazer pipa mesmo, que solta no alto, etc. E com isso me aproximei de pessoas que soltavam balão e comecei a soltar balão, comecei atrás de balão, comecei nos famosos resgates de balão. Tudo isso muito perigoso. Cheguei a ver pessoas sendo atropeladas, cheguei a pessoas cair de telhados nesses resgates de balão. Uma certa feita eu cheguei para Nazaré, de Nazaré eu fui para Bertioga, atrás de balão. Com isso fomos parar uma certa feita à noite, em uma fazenda. Nessa fazenda, o dono da fazenda saiu com uma 12 desse tamanho apontando para nós, falando para nós correr, a ponto de atirar em nós também. E começou esse vício também de balão. E comecei para estágio de futebol. Com 15 anos de idade, eu ganhei o agasalho do São Paulo. Quando eu ganhei o agasalho do São Paulo foi algo maravilhoso. Não ia mencionar aqui, mas vou seguir. E acabei ganhando esse agasalho. Comecei a ir para estágio de futebol. Nesse inteirinho de 15 anos para 16, a minha mãe chegou a se separar do meu pai por conta de brigas que eram ferrenhas. Chegou a se separar do meu pai. Fomos morar em um local muito hostil. Era um morro. E para nós chegarmos até a casa, tinha que subir uma escadaria imensa. Com isso, comecei a ir para o estádio de futebol. Essas pessoas ao qual do bar do meu pai, policiais, outros apaixonados, e muitas vezes não pagávamos ingresso, porque o policial tinha acesso, tinha os contatos. Começamos a ir frequentar estádio de futebol direto, e o inimigo, ele vai tratando literalmente nesses detalhes, onde está tudo errado. Eu me lembro que eu vi a torcida organizada e achei aquilo o máximo, a torcida organizada. Quando eu achei a torcida organizada, eu falei, preciso estar lá, preciso ir para lá. Com isso, eu comecei a ir para o estádio sozinho. Falava para minha mãe já estava separada do meu pai, e aí comecei a mentir muito. Falava para minha mãe que eu ia para o estádio com os amigos lá, que era do bar do meu pai, e eles já eram homens mais velhos, etc, já tinham família, tudo. Minha mãe ok, só que acabou o que acontecendo? Perdendo o controle, porque nessa separação eu comecei a ficar muito onde eu morava com a minha mãe, morava com meu pai. Então a minha mãe começou a sair, então aquele controle onde ela me prendia bastante
começou a não prender mais, aí eu comecei a ficar livre. E essa liberdade, eu comecei a confundir ela com libertinagem. Com isso, eu jogava futebol também, jogava bola em um time, ao qual eu chamava para jogar, só que eram homens mais velhos. E aí comecei a entrar na bebida. Com 15 anos de idade, bebia demais. Acabava o futebol, nós íamos beber cerveja. E era uma loucura. Graças a Deus eu nunca tive envolvimento com drogas. Nunca me envolvi com drogas. Mas a bebida era algo surreal. Com 16 anos eu tive aquele primeiro... que o pessoal fala, acredito que como alcoólico, pois eu apaguei. Foram levar na porta da minha casa totalmente embriagado. Minha mãe e meu pai me receberam. Eu me lembro que eles ficavam perguntando se só foi bebida. E eu lembro vagamente a voz deles. Nessa época. Enfim. Com isso, veio a separação. Eu comecei a ficar mais livre. Comecei a ir para estágio de futebol. E eu me lembro que eu estava numa quadra de futebol uma certa feita. Onde eu vi um homem da torcida organizada. E aí eu olhei pra ele e falei, você é da torcida organizada? Aí ele falou, sou eu mesmo. Ele falou assim, você me conhece de lá? Eu falei, conheço, eu visito lá, etc. Não vou falar a torcida organizada. Porém, a torcida, o time São Paulo tem várias torcidas organizadas, então não vou mencionar para poder não delimitar e não ser algo aí que releve e cause transtornos aí futuros. Enfim, eu me lembro que nessa torcida organizada, que eu era apaixonado, etc. Esse homem, ele ganhou muita relevância lá, fazendo atrocidades, literalmente atirando em pessoas com diversas armas. Ele era munido de algumas armas. Só que ele conhecia um rapaz que morava próximo da quadra onde nós estávamos. E ele falou assim, você conhece o fulano de tal? Eu falei, conheço. Você poderia chamar ele? Eu falei, posso. Nisso eu chamei essa pessoa, que eu também a conhecia. Quando eu o chamei, ele veio, se aproximou, tudo. Falou, poxa, quanto tempo, etc. E essa pessoa dessa torcida organizada, ela roubava com o irmão dessa pessoa que eu chamei. Então, essa pessoa da torcida organizada, ela roubava com o irmão dessa pessoa. E o irmão dessa pessoa tinha morrido. Ele era dono de uma boca, etc., de fumo, e ele chegou a morrer. Com isso, eles bateram um papo, etc., e ele falou assim, olha, ele vai na torcida tal. Você não dá um apoio para ele? É amigo meu, tudo. Ele falou assim, a partir de hoje, se é seu amigo, é meu amigo também. E foi aí que foi o declínio da torcida organizada. Desde esse dia eu comecei a ir à torcida organizada, comecei a me envolver na torcida organizada, comecei a viajar com a torcida organizada, não pagava mais ingressos, pois a torcida organizada ela ganha ingressos. Então, as pessoas que estão próximas ali, na diretoria e afins, eles ganham, conseguem vender. Eu comandava com ele, ele ganhava X ingressos e ele sempre me dava ingresso. Só que com isso começou a saga do menor infrator. Por quê? Porque a torcida organizada, ela sempre está munida de algo. Ou de barra de ferro, ou de madeira, caibros, arma de fogo, fogos de artifício, pedra. Sempre está munido de algo.
Com isso, eu comecei a ir ao estádio, fazendo viagens. Só que eu era o menor que segurava os BOs para eles. E isso que eu estou mencionando, eu nunca contei nem para os meus pais, pela vergonha. Talvez depois desse vídeo eles vão tomar ciência disso. Eu comecei a ir para clássicos, segurando arma de fogo. Ia para brigas. Eu me lembro que teve uma vez, teve uma briga na porta do estádio. E eu, nisso, eu comecei a fazer luta, mas com a intenção de brigar em estádio. Comecei a ficar fascinado em briga. Nesse dia, uma pessoa do meu lado sendo apanhando feio, etc. Eu ajudando com soco, chute, pedra, pau. Com o coração totalmente ruim, muito ruim. Me lembro que na torcida do Vasco, uma torcida chamada Ira Jovem, eles desceram do ônibus, mas da mesma forma que eles desceram do ônibus, eles já se arrependeram, que nós já começamos a depredar o ônibus, indo pra cima deles, nós com o rojão, atacando o rojão, pessoas sendo feridas no rosto, no corpo, uma catástrofe. E nisso a cavalaria chegou, nós começamos a descer correndo, a cavalaria com aquelas espadas enormes, tudo, a gente correndo, pessoas caindo, e eu com a camiseta branca que eu estava, eu não ia com a camiseta nem da torcida, nem do São Paulo, nós íamos de forma civil, né, que eles falavam, ou a paisana, para literalmente em um confronto, ninguém sabia quem é quem, só que nós que éramos da torcida nos conhecíamos, e eu com 15, 16 anos de idade nessa loucura. Me lembro voltando de jogos, quantas vezes não corri de torcida, a ponto de morrer. Me lembro que uma vez nós estávamos na zona norte de São Paulo, e eu com a arma na cintura, e essa pessoa falou pra mim, olha, você é o responsável de hoje. Se a torcida se aproximar, passada do poste, você atira. Falei, ok. Falei, mas como que atira? Ele me explicou, etc. Era uma briga já que estava marcada. Nisso, nós marcamos a briga, etc. em Santana. Nós éramos da torcida X do São Paulo. E a torcida oponente era a Mancha Verde, do Palmeiras. Nisso eles estavam descendo. Nós estávamos nesse dia cerca de 20 pessoas, 25 pessoas. Mas a torcida deles, como estava descendo, tinha muitas pessoas. Tinha cerca de 100 no mínimo ali. Só que, por mais que eu ia fazer essas coisas, eu sempre tinha Deus comigo, porque todos os meses tinha culto na casa da minha avó. Minha avó amava culto no lar. E eu cheguei a aceitar a Cristo num culto no lar. Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade. Eu aceitei a Cristo num culto no lar. Eu amo culto no lar. Com isso, a torcida X começou a descer. Quando a torcida X começou a descer, ele falou, se passar daquele poste, você vai pro meio da rua e atira. Meus irmãos, aquele dia, eu vi a mão de Deus. Porque, por mais que eu atribuía ser aquela pessoa ruim, mas eu jamais pensava em
tirar a vida de alguém. E eu falei para Deus ali, falei, Deus, se o Senhor me livrar desse confronto, eu já tinha tido outros confrontos, mas igual aquele ao qual eu tinha de literalmente tirar um revólver da cintura e atirar. Foi o primeiro. Eu falei para Deus, falei que se Deus me livrasse, eu nunca mais pisaria em um estádio de futebol. E ali eu estava com 16 para 17 anos. Nisso, a torcida descendo, aconteceu algo sublime, divino e transcendente. A torcida descendo, eles, quando nos avistaram, eu olhei para trás pro meu líder ali da torcida, ele fez assim com a mão. Quando eles nos avistaram, eles brecaram toda a torcida. Eram muitas pessoas. E recuaram e desceram uma praça. Ali eu vi a mão de Deus. Eu vi a mão de Deus também com 14 anos de idade. Um homem me levou a primeira vez num prostíbulo. E eu viciei em prostíbulo. Garotas de programa. Eu falsifiquei um RG. Ia pros prostíbulos. E ele me levou em vários, então nesses vários que ele me levou, eu tinha acesso. E eu levava pessoas comigo. Chegou ao ponto de eu chegar a ter conta em prostíbulo. Não só no ambiente, mas também com as garotas. Chegou o ponto que eu viciei. E quem puder depois dar uma pesquisa no Google, o vício na pornografia, ele é maior do que um viciado em cocaína. Então, esse era eu, totalmente viciado. Deus me livrou. Numa certa feita, eu fui com uns colegas para um ambiente desse de prostíbulo. Adentramos lá, eles fazendo piadas que eram ladrões, etc. E não era nada, nós brincávamos muito. Só que quando eles saíram, eles me deixaram lá, porque eu conhecia o pessoal, etc. Eles adentraram em outro local. Só que nesse interim passou um carro e deu tiros na porta desse ambiente onde eu estava, desse prostíbulo com garotas de programa. Subiu um rapaz, que era o segurança, e trancou a porta, só que ele estava em um estado de choque tão grande que ele não conseguia falar. As mulheres do local, o cafetão e uma cafetona lá, falaram para me segurar, que ia chamar uma pessoa X, e dali eu não sairia vivo, porque tinha sido os meus amigos que tinham atirado na porta. E com isso, mais uma vez, Deus me livrou também desses tiros, etc. Só que com isso o homem não conseguia falar. Depois ele voltou a voz e aí ele consegue falar e ele fala, não foram os amigos dele. E foram que me soltaram, etc. E falaram, então tudo bem. E aí o rapaz falou assim, não, eles entraram em outro prostíbulo e os amigos deles são gente boa, tal. E com isso, na hora, eles entraram. Só que nisso já tinha passado muito tempo e uma moça lá, que era uma garota de programa, tentando me defender, falando que eu era do bem, etc, enfim, que conhecia esse amigo meu também, nós não éramos disso, mas até explicar, ao contrário, chegou a esse ponto. Enfim, fui percorrendo nessa vida totalmente uma vida desgraçada, com bebida, com estágio de futebol, atrás de balão, prostíbulo, pornografia,
A pichação eu cheguei a abandonar logo após que eu tinha saído do serviço ao qual eu tive que prestar, enfim. Mas veio essas consequências. Continuei indo para o estágio, mas chegou o ponto de eu passar por um aperto novamente, quando eu fui para o estágio da Vila Belmiro, lá em Santos. Começou um quebra-pau lá, e a gente começou a quebrar os vasos sanitários do banheiro para atacar na torcida. Subimos na torcida acima para poder brigar. Nisso, a polícia começou a vir, nós começamos a pular. Um rapaz estava do meu lado, ele tomou uma pedrada, pegou no ombro dele. Eu estava do lado dele, pegou no ombro esquerdo dele e a pedra passou assim por mim a ponto de pegar ao meu pescoço e fez uma abertura muito grande, ao qual era possível ver até o osso aqui da clavícula. Enfim, contado um pouco dessa história, eu saio de torcida organizada, tudo, não só também por esse detalhe, mas uma outra feita, que um amigo meu foi preso com a arma, e eu estava com a arma, e nós fomos até um determinado local, eu dei a ele, e ele indo para casa dele, a polícia o parou, etc. Mas a torcida logo pagou um advogado, tudo, ele não ficou muito tempo, logo ele saiu, foi coisa de 1 mês, ele já estava na rua novamente. Com isso, a idade foi avançando, fui indo para balada, etc. Fiz 21 anos de idade, eu comecei a cursar radiologia, fiz um curso técnico, logo após fiz na faculdade, comecei a ganhar dinheiro, comecei a viver em balada, viagem. Nisso eu sempre gostei muito de esporte, mas eu comecei a viver em praia, surfando todo final de semana, acampava, tudo. Só que chegou um determinado período que as coisas não começaram a fazer mais sentido na minha vida. Eu tinha muito dinheiro, tinha carro, mulheres, roupas caras, tênis, viagens, mas estava faltando algo. Era feliz quando estava na balada, com mulheradas, etc. Mas não tinha felicidade interna. Chegava em casa, não tinha felicidade alguma. Eu sempre frequentei igreja, sempre igreja evangélica. Eu ia muito na bola de neve por surfar, etc. A minha história é muito longa, estou resumindo para vocês. Nisso eu sempre fui surfar, etc. E um certo dia um amigo, ele falou para mim: Bruno, vamos orar antes de entrar no mar? Eu falei, vamos. E antes de entrar no mar, eu falei, mas você ora, né? Eu não sou da igreja e tal, você ora. Com isso ele orou, agradecendo a Deus por ter feito o mar, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, por que você falou, Deus, obrigado por ter criado o mar, agora nós vamos nos alegrar nesse mar? Aí ele, porque foi Deus que criou o mar. Aí eu, sério? Ele, sério? Tá na Bíblia. Depois você abre a Bíblia em Gênesis. E aí, algo me despertou para poder ler a Bíblia. Só que Deus, ele vai trabalhando nos mínimos detalhes. E com isso, eu me lembro que até na área que eu comecei logo a trabalhar, depois
do curso, técnico e faculdade, eu conheci um homem também no hospital, que ele me falava de Jesus, e ele me deu alguns livretos, bem pequenos, que alcançaram meu coração, que era até do Silas Malafaia, e um dos livros falava sobre Paulo. E eu abria a Bíblia e eu tentava achar o livro de Paulo, mas Paulo ele escreveu as cartas, mas eu sem entendimento algum, eu fiquei pensando, e olha só, meus irmãos, como o inimigo é sujo. Eu fiquei pensando que Silas Malafaia era mentiroso, porque ele estava mencionando sobre Paulo, só que quando eu abri a Bíblia eu não achava Paulo. E eu com vergonha de perguntar, não perguntava para ninguém. E nós tendo acesso à internet, etc., eu nem passava minha cabeça totalmente cego no mundo. Com certeza o inimigo me cegou, mas aquela história de Paulo ficou muito forte no meu coração. Enfim, com isso, lendo esses livros, etc., esse amigo meu contou esse detalhe do mar, eu abri a Bíblia em Gênesis, tive aquele contato. Logo eu fiz um trato com Deus que eu iria todos os meses para a igreja, pelo menos uma vez. E comecei a cumprir. Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu me lembro, comecei a ir ao Bola de Neve, a igreja Bola de Neve, uma igreja da Parede Preta, ao qual algumas outras denominações apontam, falam, mas foi ali que eu descobri que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, ali ele estará presente. Ali era ministrada uma palavra onde falava muito ao meu coração. Eu ia aos cultos, eu sempre pedia para Deus um abraço e nunca recebi um abraço. Nunca recebi um abraço. Mas eu sei porque, depois você vai entender porque você não recebia aquilo que você pedia. Porque quanto mais eu pedia para Deus que eu queria um abraço, fazia eu voltar na igreja. Só que eu não era abraçado por pessoas. Todas as vezes que eu ia, eu era abraçado por Jesus, eu era pegado pelo colo de Jesus. Então aquilo era muito fascinante, porque eu ia na intenção de receber um abraço de pessoas e quem me abraçava era o próprio Deus, cara. Então era algo muito lindo. Eu falava, Deus, por que o Senhor não me abraça? Aí no final eu mesmo acabava me abraçando assim, Jesus, e era aquele contato maravilhoso. E isso fazia com que eu voltava cada vez mais. Com isso, eu me lembro que eu fui em um culto. E esse culto era chamado Celulão. Nesse culto, o Celulão falou muito comigo. Porque eu sempre falei muito de Jesus para pessoas, eu sempre falei muito de Deus, eu nunca gostei de ver pessoas cabisbaixas, etc. E nesse dia eu falei, vou pro Celulão, falei, Deus fala comigo, etc. E nesse dia, tem até uma foto, eu estou de joelhos não, perdão, estou sentado, com a cabeça baixa, estava de boné, etc. E nesse dia falou sobre transformação. Quando falou sobre transformação, foi muito para mim aquela mensagem. Por quê? Porque eu falava de Jesus para as pessoas, eu falava de Deus para as pessoas, vidas eram transformadas, na mensagem foi mencionado isso, vidas eram transformadas através da minha vida, só que a minha vida não era transformada. Com isso eu fui muito impactado pelaquela palavra e aquilo foi me aproximando mais de Deus. Com isso, teve um outro culto que eu fui. E nesse culto foi um culto de jovens, que foi num sábado. E chegando lá, ele abriu a Bíblia e o texto, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, na hora que ele abriu o texto, eu revoltado. Eu falei,
já vem essa palavra de novo, toda vez alguém prega esse texto. Mas, meus irmãos, a Bíblia, ela é sublime, a palavra de Deus, ela é transcendente. E todo texto bíblico, ele tem uma reserva de sentido. Então, aquele dia foi uma palavra penetrante no meu coração, que foi ali o ponto de partida. Eu, na transição de 25 para 26 anos, eu ouvi aquela mensagem falando sobre amor. E o que mais me chocou ali foi quando ele falou que um pai estava dando um testemunho, e nesse testemunho ele citou ali o filho dele. E ele falou que uma certa feita ele estava olhando para o filho e falou: nossa, que amor tão grande eu tenho pelo meu filho. Aí ele imaginou: imagine o amor de Deus por mim e pelo meu filho. E aí ele falou que ali ele começou a chorar, etc. Só que aquela mensagem, ela estava diferente. Porque ali eu comecei a tirar algumas coisas e algumas lições. E ali foram 2 lições que eu tirei e eu levei para a vida, que fez totalmente a mudança. Quando ele falou sobre amor, ali eu falei para Deus, Deus, verdade, que amor é esse? Foi minha pergunta. Que amor é esse tão grande? Não tenho menção, mas eu quero saber. Então ali eu falei para Deus: o dia que eu souber o tamanho do seu amor por mim, eu me batizo. Outro ponto importante ali foi quando o menino ele conta que eles foram em um restaurante após o culto, e após o culto, ele saindo do restaurante, um homem chamou ele, que era um morador de rua, e falou: vocês podem fazer uma oração por mim? Ele falou: claro que eu posso. Nisso, quando ele fala claro que eu posso, ele pensou: por que você está pedindo para nós fazer uma oração por você? Aquele morador de rua respondeu: olha, porque eu vi luz em vocês. Eles estavam um grupo de pessoas. Nisso, aquilo me impactou também. Falei: ora, como que alguém pode ver luz em alguém? E também foi outra lição. E eu falei para Deus: Deus, agora tem outro detalhe. Se alguém falar também que vê luz em mim, eu fico pelo menos 2 meses limpo. Não vou pra balada, não vou beber, não vou sair com mulher, parei com isso. Por 2 meses. Mas se o Senhor não demonstrar pra mim em 2 meses, eu volto a fazer tudo de novo. Ok. Só que Deus, ele é Deus que quando ele quer tirar o filho dele da vida errada, basta o filho dele clamar. Deus está sempre pronto. E eu me lembro que isso era um sábado. Quando foi na segunda-feira, eu estava no hospital, atendendo os pacientes. Nisso eu chamei uma paciente. E quando ela veio com a avó. Eu estava na porta, elas entraram, fechei a porta, fiz todo o atendimento. Quando ela estava saindo, ela falou assim, eu abri a porta, ela falou: fecha a porta. E era uma senhora bem pequenininha, com a sua neta. Ela falou: fecha a porta. Ali eu fechei a porta. Ela falou assim: olha, antes que eu sair de casa, eu falei bem assim para Deus. Falei: Deus, eu não quero que outra pessoa atenda a minha neta a não ser um enviado do Senhor.
E para eu saber que essa pessoa é enviada do Senhor, me mostre luz nela. Aí ela falou assim que quando ela abriu a porta, quando eu a chamei, aí passava por uma porta. Ela falou que quando passou pela porta, ela viu eu ali na porta, só que uma luz envolvendo. E aquilo eu achei o máximo. Ela começou a chorar, eu comecei a chorar também. Ali eu cumpri para Deus o que eu tinha falado. Fiquei 2 meses sem fazer nada. Fiquei, era da casa pro trabalho, do trabalho para casa, saía para comer alguma coisa e comecei a frequentar um pouco mais os cultos. Comecei nos cultos no lar. Com isso, o ano era 2016, mês de junho, um culto no lar, e a minha avó gostava de dar oportunidade para todo mundo. Ela falava, todo mundo tem que ter oportunidade. Pelo menos agradeça a Deus, mas você tem alguma coisa para falar de Deus. Ah, não é batizado, mas agradeça a Deus. E eu me lembro que eu pedi um louvor, e ali eu chorei demais com aquele louvor. Que é aquele louvor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Em teus braços é o meu descanso. E ali eu chorei, me derramei na presença de Deus. No final do culto, uma irmã olhou para mim e falou: que Deus, ele tinha me escolhido, que ele ia me levantar na presença dele, que eu seria um grande pregador, ia pregar as nações em muitos lugares. E ela falou assim, parece clichê o que eu estou falando, porém, para provar que é Deus que está me direcionando, eu estou sendo inspirada por Ele, você ainda vai ter uma oportunidade esse ano para pregar em um púlpito. Só que é o seguinte, o maior detalhe, era junho de 2016. E eu estava totalmente desequilibrado na minha vida mesmo. Não era batizado nas águas. Estava no mundo, apenas estava ali nesse gap de 2 meses aí, sem fazer nada, porque eu tinha prometido para Deus. E eu sempre levei muito sério isso. Mas eu não sabia que Deus já tinha esse plano na minha vida. Com isso, entrou no ouvido e saiu pelo outro. Eu falei, essa mulher tá louca. Já começou com essas revelações baratas. Pois bem, Deus, ele transforma nossas vidas de uma tal forma que nós nem imaginamos. Todos os que me conhecem falam que eu mudei da água para o vinho. E foi assim que aconteceu. Eu me lembro que a minha avó, ela era muito próxima de mim e na época de faculdade, etc., eu, para economizar dinheiro, não tinha muito dinheiro e tudo, curso técnico também, não tinha muito dinheiro. Eu morava em um bairro, eu saía desse bairro e ia até a casa da minha avó de bicicleta para pegar um ônibus. E eu não ia de metrô. A minha mãe não podia me ajudar, o meu pai, que poderia me ajudar, me ajudou uma vez. E eu sempre nunca gostei de ficar pedindo as coisas para as pessoas. O meu pai me ajudou uma vez, aí depois não me ajudou mais. Eu falei, não, eu vou seguir. Porque aí eu consegui ir de ônibus, de metrô. Aí depois eu comecei a ir só de ônibus. Mas era uma viagem muito longa. Eu lembro que eu chegava tarde, a minha avó tava no sofá,
E ela sempre me esperava com um prato de comida. O cansaço era tanto de trabalho e estudar que eu chegava em casa e não conseguia comer. Isso me emociona, não é porque eu passei necessidade, mas era o amor. Era o amor da minha avó para comigo. E eu vejo que era Deus na vida dela em todos os sentidos. E eu chegava, ela preparava o alimento, tudo. Aí nesse inteirinho eu lembro que chegou a ter uma confusão familiar, porque falavam que eu chegava, minha avó tinha que levantar, fazer comida, mas eu não pedia, ela se prontificava, ela sempre estava com um prato pronto para alguém. Pessoas mudavam para a rua da casa da minha avó, ela era hospitaleira demais. Ela recebia todo mundo na casa dela e não estava nem aí para o que os filhos falavam, ninguém falava. Ela tinha esse talento que ela nasceu, que era hospitalidade. Nós vemos que esse era o dom, o maior dom da minha avó era esse, era hospitalidade. Não deixava ninguém ser um prato de comida. Quem pedia, ela sempre estava pronta para ajudar. E quando eu comecei logo a fazer estágio, tinha roupa branca, ela falava que eu era o doutor da família. Só que tinha essa promessa, de pregar ainda nesse ano de 2016. E eu estava nessa vida errada. Só que começou a vir mensagens e começou a me impactar e falar muito comigo. Eu comecei a me aproximar mais de Jesus. Comecei a ir mais aos cultos. Eu me lembro que com isso a minha avó, ela falava, um dia você vai andar com uma Bíblia debaixo do braço. Esse tempo seu vai passar. Minhas tias tinham um sonho comigo. Nisso, a minha avó me ajudou muito nesse processo de curso, de faculdade. Ela cuidava de mim, porque fui nascido e criado no mesmo quintal onde minha avó estava. Até o ponto de chegar no mês de outubro. Quando chegou o mês de outubro, ela ficou doente, foi pro hospital, voltou. Eu me lembro que teve uma vez que ela fez a cirurgia, foi o tempo que ela ficou mais fora de casa. Aquele amor grande que eu tinha por ela, aí ela voltou, ela me chamava de negão, ela voltou, eu lembro que aquele dia ela me deu um abraço, ela falou que tava com saudade. Eu falei, nossa, Val, você faz muita falta. E era parceirona, a gente batia muito papo. Quando eu não ia na casa dela, ficava uma semana sem ir, ela falava, sumiu, esqueceu de mim. E eu me lembro, ela passou mal, uma quinta-feira, no mês de outubro, e quando foi no sábado, veio a notícia, que foi de sexta para sábado, às 5 horas da manhã, eu tinha um plantão, não era meu plantão, e eu tinha um plantão, e a minha prima ligou
uma prima minha chamada Mariana me ligou falando que ela tinha morrido. Eu contei um pouco dessa história dela, essa afetividade, para vocês entenderem como foi o meu batismo, como eu me encontrei com Jesus. Lembram lá atrás, quando eu mencionei sobre a luz, que se eu visse a luz, alguma pessoa visse essa luz em mim, eu me aproximaria mais de Deus? Foi isso que aconteceu. Foram através dessas duas lições que Deus me levou para me arrepender de tudo e ir até o batismo. Me aproximei mais dele depois dessa lição, quando essa mulher viu essa luz em mim. Só que ainda faltava o batismo, e o batismo precisava que eu soubesse o tamanho do amor de Deus. E quando a minha avó faleceu, o mundo desabou. Nunca tinha perdido ninguém assim tão próximo. E perder minha avó, que era a coluna, foi muito difícil. E choramos. Cheguei lá, estava toda a família, minha avó, 8 filhos. Me lembro que ela morreu de uma forma tão linda. Ela acordava às 3 da manhã para orar. E às 3 da manhã, ela levanta para orar na cozinha. Ela cai, bate a cabeça. Só que quando a minha tia chega na cozinha, ouviu barulho, etc. Ela estava deitadinha, com seu chinelinho, com a Bíblia aberta. Minha tia logo chama meu pai, ele pega ela, leva pro hospital, mas já tinha chego sem vida. Ela teve uma dissecção de aorta, o arco da artéria aorta rompeu. Isso, eu, mais 2 primos e um tio, ficamos o dia inteiro resolvendo as coisas, saímos de casa, eu lembro, 9 horas da manhã, ficamos resolvendo, a família é muito grande, vendo onde enterrar, etc, tal. Conseguimos resolver tudo. Eu com uma tia, fomos até o serviço de verificação de óbito, teve que fazer boletim de ocorrência, porque ela chegou no hospital já sem vida. E aí fomos reconhecer o corpo, etc. Reconhecemos o corpo. Só que pela manhã eu tinha chorado muito. Muito, muito, muito. Só que quando eu comecei a resolver as coisas, já não estava conseguindo mais chorar. Enfim, o corpo dela estava programado para chegar no cemitério à 1 da manhã, e onde ia ser velado também, até o outro dia. O enterro está marcado para o domingo às 5 da tarde. Estou contando toda essa história porque o meu encontro com Jesus foi dentro de um cemitério. Dentro de um cemitério. E com a morte da minha avó. Por isso que eu estou contando toda essa história. E você vai entender. Eu me lembro que quando deu 1 hora da manhã, o corpo chega, colocam lá o corpo dela, a família inteira chorando. Eu estava sentado assim, como eu estou, e eu vendo todo mundo chorar. E eu não conseguia chorar. Parece que meu coração fechou. E só quem sabe a dor da perda sabe o quanto dói.
Nisso eu ali sentado, olhando todo mundo chorar. Ah, por isso que eu falo que o estudo é muito bom, teologia é muito bom, mas nada se compara a um encontro genuíno com Deus. Eu me lembro que eu olhando, todo mundo chorar. Eu estava sentado e atrás tinha uma janela. E aí, suavemente veio uma voz, nesse ouvido direito, audivelmente. Começou a falar as características da minha avó. Começou a falar o tamanho dela, com quem ela casou. Só que a dor era muito forte, muito forte. Só que naquele momento tinha se fechado. E aí era o próprio Deus falando comigo, falando, tá vendo aquela mulher? Ela é sua avó. Tem 1,50 m, 48 quilos. E começou a narrar o nome completo dela. Começou a narrar o nome completo do meu avô. Ele falou assim, olha, ela está no caixão. Aí ele falou assim, tá vendo todo mundo chorando por ela? Aí eu olhei e falei, balançar a cabeça e conversando com aquela voz que eu tentando saber. Ela falou assim, todos choram, porque é o tamanho do amor deles por ela. Só que nisso, a dor que eu estava voltou. E quando aquela dor voltou, ele falou assim, sabe essa dor tão forte aí dentro de você, que nada é capaz de preencher? Aí eu falei, sim, eu sei. Aí ele falou assim, o meu amor por você é maior do que essa dor. Naquela hora, eu tenho um estalar de choro. Eu falei, Deus, agora eu sei o tamanho do seu amor. É muito grande. Porque aquela dor que eu estava sentindo era muito grande. Muito grande. E o amor de Deus ser maior do que aquela dor é algo muito surreal. E ali eu fui encontrado por Jesus, ali eu fui abraçado por Jesus. E eu comecei a chorar muito. Chegou um ponto que eu jamais imaginaria. Minhas tias contam que eu fiquei totalmente fora de si. Comecei a chorar, chorar. Tiveram de me dar o calmante, porque eu não saía do lado do caixão da minha avó. Eu lembro que eu tive que ir para casa pela manhã, 6 da manhã. Eu vim para casa. Eu fui
Deixei meu pai na casa dele, meu pai, fica aqui. Eu falei, não, preciso ir para casa. E eu fui para casa. E chorei tanto. Eu gritava tanto, tanto. Coloquei o travesseiro na boca para não sair a voz. Eu gritava, gritava, gritava com aquela dor. Mas eu falei, Deus, obrigado pelo seu amor. E ali eu falei, o primeiro batismo, eu irei me batizar. Minha vida não vai ser mais a mesma. Hoje eu sou um novo Bruno. Isso foi em outubro, dia 8 de outubro. Quando foi no dia 20 de novembro de 2016, no primeiro batismo. Eu me batizei. Literalmente mudei da água para o vinho. Larguei tudo. Deus foi muito generoso comigo. Nesse período conheci a minha esposa, comecei a namorar. Meu maior troféu foi chegar diante ali, no meu casamento, puro, sem ter tido relações sexuais, tudo, nada. Foi assim que eu cheguei. Minha esposa já era uma moça pura, só que eu que era um impuro, mas após o batismo me purifiquei e nós nos guardamos, nos guardamos até o casamento. Fiquei firme com Cristo. Depois que eu fui batizado nas águas, foi algo incrível. E para concretizar o que a irmã tinha falado no mês de junho, quando foi no dia 31 de dezembro, eu tive essa oportunidade para pregar. Quando eu subi no púlpito, o Espírito Santo de Deus me lembrou. Ele falou, lembra da promessa de junho? Então foi tudo muito rápido que Deus agiu na minha vida. Acredito que Deus, ele faz coisas muito rápidas na minha vida. Esse ano eu vou fazer 8 anos que eu estou batizado. Mas eu comecei a buscar muito a presença de Deus para receber o batismo com o Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo no ano de 2018, fevereiro, dia 16 de fevereiro de 2018. Fui batizado com o Espírito Santo. 2019 me casei. 2020 fui separado para cooperador. 2021 ao diaconato. No ano passado ao presbitério. Então hoje, com a glória de Deus, eu sou presbítero na Igreja Assembleia de Deus, no Ministério Belém. Sou casado com uma negra linda, ao qual me deu uma filha maravilhosa. Nós constituímos hoje uma família linda, maravilhosa. Deus nos deu casa, Deus nos deu carro, Deus nos deu de melhor saúde. Sou muito grato a Deus. Eu tenho hoje até o que eu não pedi para Deus. Eu tenho coisas que eu não mereço ter. Mas Deus, ele é muito bom, generoso, maravilhoso. E essa foi a minha história. Espero que você possa ter tido de alguma forma ter sido impactado ou
tem tido esse testemunho como uma lição de vida, de coisas que você não deve fazer, e sim de coisas que você deve fazer. Que esse testemunho possa vitaminar a sua alma. E eu só tenho a agradecer a Deus por todos os livramentos e por ter chegado até aqui. E quero encerrar esse vídeo falando do meu testemunho com uma oração. Seja para você que chegou até aqui e não vê saída, não vê solução, quer trilhar um caminho com Cristo, mas lhe falta forças. Mas saiba que nós não temos força alguma, porque a nossa força, ela, literalmente, vem do Senhor. Vamos orar? Pai, em teu santo nome, Jesus, eu te agradeço por ter contado, Pai, o meu breve testemunho para pessoas e até mesmo milhares de pessoas. Que esse vídeo possa alcançar vidas, transformar vidas, que possa tocar e chegar, Senhor Deus, naquele que quer caminhar com o Senhor, mas não tem forças. Esse é o pedido do meu coração, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe vocês. No nome de Jesus, meus irmãos.